Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observar da ordem regimental. Na pauta dos processos eletrônicos, há umas preferências regimentais. A primeira delas é um processo da relatoria do desembargador César Machado. É o número 14 da pauta, que é o RO 10.545/64/2017. Inscrita a doutora Alessandra Gonçalves Mendes, pela reclamada recorrida IBI Promotora de Vendas Limitada. Qual número? Qual? 14? Dá problema toda hora. 14 do doutor César. Pode vestir aí a DEP direitinho. Boa tarde. Eu não sou de São Paulo, não, viu? É de São Paulo? Está não? cadastrado de Não, São de Paulo. Soraya, não tem importância, não. Agora já pregou, só levou a vantagem. Isso daqui mesmo. Aguarda só um minutinho. Eu vou dar. O relator vai ler a conclusão e depois ele passa a palavra. Sim. Doutor César, conclusão, por favor. Inicialmente, eu conheço do recurso, exceção feitas as alegações de inaplicabilidade e inconstitucionalidade da Lei 13.429. No mérito, o provimento é parcial apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à reclamante, isentando-a das custas. A senhora da IBI. A senhora é da reclamante? Isso, Da Dayana? Isso. Não, da IBI. Da IBI. Então a senhora aguarda, né? Porque o voto está favorável. Cadê o doutor César, né? Doutor Jorge. Eu estou de acordo, o doutor Jorge está de acordo, decisão unânime, tá? Prejudicada a ostentação. Pois não. Vamos para o próximo? Sou suspeito. Não, tá bom. Qual é que você é suspeito? Não, eu não fiz o Tá bom. Vamos ver. Agora é um processo da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, também uma preferência. Espero que seja. Porque naquele escritório era de São Paulo, e a gente você pretende foi pensar conseguindo. Qual, doutor Anemar? do doutor Anemar. É o número 35 da pauta, que é o RO 11.820/80/2016. Inscritos e presentes, Dr. Alex Santana de Novaes, pela reclamante, e Dr. Mário Henrique Valério, pela reclamada. Doutora Anemar? Deixa eles colocar primeiro. A beca. Deixa eu ver quem é primeiro aqui. Doutora Anemar, a conclusão, por favor. Eu estou rejeitando a preliminar movida pelo reclamante, eu estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito estou negando-lhes provimento. Está negando provimento a ambos os recursos. O senhor tem a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, gostaríamos aqui de trazer à baila 2 pontos do nosso recurso ordinário adesivo. O primeiro deles diz respeito ao pagamento de diferenças salariais. A reclamante foi contratada para o cargo de coordenadora do curso de Ciências Contábeis em 2010. A partir de 2011, foi-lhe determinado que coordenasse mais 2 outros cursos diferentes. A douta sentença entendeu que não havia que se falar em pagamento, uma vez que a reclamante estava apta a desempenhar tais funções, que essas funções deveriam ser desempenhadas sem o respectivo pagamento. Discordamos com todas as vênias do entendimento de primeira instância. Até porque cada curso tinha sua diferença, projeto pedagógico diferente e exigia trabalho diferenciado. Além disso, excelência, gostaríamos também de frisar com relação ao pedido de pagamento de quinquênios. A reclamante requereu na sua peça de ingresso. A reclamada em contestação diz que não há que se falar ainda em pagamento adicional de tempo de serviço sobre tais salários. Ela não negou a existência do quinquênio, mas a douta vara entendeu por indeferir ao fundamento de que não há norma coletiva abarcando o pedido. Entendemos nós que a existência dos quinquênios é incontrovérsia, motivo pelo qual deve ser deferido e fazendo remissivas as nossas demais razões no recurso ordinário adesivo. Obrigado, excelência. Pois não. Tem a palavra.
primeiramente. Boa tarde. Boa Senhor tarde. presidente, senhores desembargadores, presidente do Ministério Público, meus colegas advogados, servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Venho apresentar as razões do recurso da reclamada no processo em tela. Trata-se de coordenadora de curso admitida no ano de 2010, que durante a vigência do contrato de trabalho, como meu colega citou, passou a exercer coordenação de outros cursos. Ocorre que o que eu venho ressaltar é questão de preliminar. No item 3 da inicial, relatado que ela deveria receber mais 2 salários em razão de ter exercido, além da coordenação do curso de Ciências Contábeis, para o qual teria sido contratado inicialmente, a coordenação dos cursos de Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Logística. Então, no item 3 da inicial, ela pede o pagamento de mais 2 salários em razão do exercício disso. Relata 10 horas no exercício no contrato original, então seriam mais 10 horas na gestão comercial e mais 10 horas na logística. Pede pagamento de 3 salários ao invés de um pagamento só. E isso no item 3 inicial. Posteriormente, no item 5, pede o pagamento de 20 horas extras. Ou seja, são 2 pedidos com a mesma causa de pedir. O que nós temos aqui é uma acumulação de pedidos própria. Não estamos falando daquela acumulação do artigo 326 do Código de Processo Civil, aquela que seria ilícita, pedidos alternativos, subsidiários, sucessivos. Não existem pedidos sucessivos. O que nós temos aqui nos itens 3 e 5 são pedidos, 2 pedidos com a mesma causa de pedir. Ela pede pagamento de salário pela tecnologia de gestão comercial, pela tecnologia em logística e, posteriormente, pede pagamento de 20 horas extras. Ou seja, ela acumula pedidos e esses pedidos são incompatíveis entre si. O deferimento de um deles obriga o indeferimento de outro. Em momento nenhum na inicial, em momento nenhum na peça recursal, houve menção a pedidos sucessivos, alternativos, subsidiários, e a doutrina em uníssono entende que os pedidos incompatíveis entre si podem sequer ser apreciados. A inicial não pode ser deferida nesse caso, com a devida vênia, com devido respeito ao julgado pelo juiz inicial. Ficou a cargo do magistrado escolher qual pedido seria procedente decorrente da mesma causa de pedir, ou seja, a boa técnica impede que exista uma apreciação desses pedidos, já que o artigo 330 do seu parágrafo 1º, inciso 4, fala que os pedidos incompatíveis entre si serão ineptos, a inicial será julgada inepta nesse caso. Em momento nenhum, ressalto mais uma vez, houve pedido sucessivo, alternativo ou subsidiário. Foram 2 pedidos decorrentes da mesma causa de pedir e um deles foi escolhido para ser procedente. E, diante disso, eu venho requerer a reforma da inicial exatamente nesse tópico para que seja a preliminar acatada e a inicial julgada inepta, uma vez que não foi uma agressão frontal ao que determina o Código de Processo Civil vigente. Sem mais. Vossa Excelência está examinando aí, porque o pedido, embora não seja dito alternativo, mas ele é alternativo. Exatamente. E tem outra questão, que a questão na de fundo aqui é o exercício ou não de cargo de confiança para o reclamante. Pedir uma coisa e outra. Exatamente. Se você afastou uma, mas para a outra foi procedente razonável. É isso? Por ele a coisa é seguida. E as demais questões, o presidente suscitado, inclusive pelo ilustre patrono da reclamante, foi também examinada aqui a questão do acúmulo de função, que na verdade a era diferença de coordenador salário de e o cursos. quinquênio em função da diferença de salário. Exatamente, a cada curso. Então, por isso que eu também estou mantendo o entendimento disso primeiro lugar. Senhores, segundo e terceiro votantes estão de acordo com a decisão unânime no seu voto relator. Muito obrigado. Não? Boa tarde. Próximo. José Marido, os apregosos serão retirados. Pode. Tem processos, são processos aqui que serão retirados de pauta, um a pedido do relator e os outros também a pedido do relator. Tem 3 da minha relatoria que referem-se a esses processos que estão suspensos, que estão discutindo essa questão aí de validade de norma coletiva e tal, pela repercussão geral lá do Supremo. Então, tem 3 casos, e aliás até eu trouxe um acordo lá do TST, viu, para nós discutirmos. São só 3 hipóteses que geram suspensão. O acordo da SDI. Está aqui. Parece que já houve um julgamento para delator limitando a questão da hora etílica. Mas parece que não foi levado ainda a plenário. Não, porque só a etílica não. Lá na SDI foi as questões aqui, intervalo entre jornada, turnos ininterruptos de revezamento e horas intílias. São só esses Mas esse julgamento da SDI e TST, né? TST, falando que são só esses 3 casos que seriam
esses os limites da repercussão geral do recurso extraordinário. Você está entendendo dessa forma. O resto, minutos residuais, tempo à disposição, etc., adicional noturno, a redução fica da hora do alquilo, tudo pode ir para o julgamento. Essa decisão agora já foi... Isso aqui, essa decisão recente que eu trouxe aqui, ó. Isso foi decidido no ED aqui, que ainda não foi publicado o acordo. E essa referência foi feita aqui pelo relator nesse processo lá da turma lá do TST, que faz referência, falando que eles decidiram que são só esses 3 temas aqui. Isso o TST de que limitou. suspensão. Não, o TST limitou. Sabe o que eu fiz? Oficiei o Gilmar Mendes, pedi para ele esclarecer se vale essa limitação. Estou esperando a resposta dele. Já mandei. Pois é, porque mandei aqui oficial. o tribunal mandou suspender tudo. Não, mas eu não fiz. Peguei o oficiamento do tribunal e mandei oficial o Gilmar Mendes. Aí eu oficiei aqui. Estou esperando ele responder. Vamos ver se ele responde. Não, aí é autêntico a Não, interpretação. então, exatamente. Então. Bom, eu já estou seguindo a ordem que eu estou seguindo aqui para o TST mandou. Para mim eu não suspendia nada, mas tem que suspender, vamos embora. Bom, vamos continuar aqui. Então, esses processos estão saindo, os 3 mil estão saindo de pauta em função dessa, estão ficando suspensos. Pode ler, por favor. Pois não, doutor. São 3 processos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, sendo que há 2 advogados presentes. Um deles, número 10 da pauta, que é o RO 10.174-40-2019, Dr. Fernando Augusto Neves Laperrière, está presente. Será retirado de pauta. Será retirado de pauta e quando for incluído em pauta, aí vai ser publicado novamente. Infelizmente, tem o tema, a gente não pode desobedecer a ordem. Pois não, pode explicar. Nesse caso, com relação ao turno ininterrupto, não é se é viável ou não o acordo coletivo, mas o descumprimento pela empresa do limite no acordo, de 44 horas semanais. Então, eu não estou batendo em cima. Sim, mas essa questão do limite do acordo aí que está, porque... O acordo determina 44 horas semanais, Sim. ela colocava 7 dias, de 8 horas, 48 horas. Então, ela não cumpriu o acordo, não é a validade do acordo em si. Existem duas Então, questões. tem que examinar cada caso. O senhor está levantando essa questão, então foi o seguinte, eu vou adiar para a próxima sessão, então. Vou examinar essa aqui, porque eu tenho tempo de examinar. Se eu achar que é caso da gente prosseguir, prossegue. Se achar que não, que é caso de suspender, aí tá, então fica adiado para a próxima sessão. Pois Eu não. agradeço. Pois não, eu agradeço o esclarecimento. O próximo, número 27 da pauta, é o RO 11.193-45-2017. Está presente o Dr. João Neto Príncipe Palles. Porque tem um também que tem um problema daquela acumulação de adicional de periculosidade e immunidade. Parece que foi resolvido. Parece que Já resolveu? ele não conheceu, salve engano, não conheceu, entender que não é caso de se submeter ao pleno, no caso. Então tá bom. O senhor me passou 3 minutos, Três, né? três. Talvez se eu possa Pode, levar. pode. E também está retirado de pauta, não há advogado inscrito, nem presente, o número 23 da pauta, que é o RO 10.669-48-2017, 503-0054. E até eu peço para os advogados, quando acontecer de suspender, se vocês entenderem que não é o caso de suspensão, peticionar para a gente, que aí às vezes esclarece a questão, e a gente tem uma visão melhor, inclusive, tá? Porque senão vai suspendendo. Porque a decisão está bem nebulosa, aquela Tá, não. Aí o outro. Há um outro processo, porém, da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, o advogado está presente, será retirado de pauta a pedido do relator para reexame. Número 14 da pauta, que é o RO 10.525-42-2018. Está presente o Dr. Leonardo Davi Braga dos Santos. Você anota para mim isso aí, que eu quero estar conferindo também. Pois não? Esse processo está sendo adiado, não é isso? Retirado Não, retirado. Está retirado de pauta para melhor o doutor exame. Gilmar fez umas a pedido do relator. ponderações, Tá? E quando for incluído, também publica novamente. Ok? Bom, parece que agora tem uma sustentação oral de distância. Tem um adiado. Tem outro? Tem mais um que está adiado. Tem um que está adiado e já está aberta a sala. Vamos ver. É só para ler. Né? Vamos ler. Posso apregoar? Pode, claro. Processo adiado
é o RO 11.347, 11/2017, da relatoria do desembargador Neymar Pereira Amaral. Presente o Dr. Léo Honório de Almeida Leonardo, que já realizou sustentação oral. Senhor presidente, esse processo ele Doutor Léo, você foi acha adiado que é anterior coisa desse e processo foi aí, novamente tá adiado na última sessão. Tá dando Mas coisa, o não sei, desembargador são César trouxe umas várias informações que eu vezes. gostaria Agora a de vista vai ser pro doutor Neymar, porque o doutor que é Neymar meio aqui complexo, sabe? tá com Então, benefício da dúvida. deixa o doutor Jorge resolver. Então, Não, desculpa, mas eu estou falando que nós viemos conversar certo. sobre isso, coitado. Isso, É a terceira vez que ele está sim, vindo aqui. mas Desculpa até, doutor Neymar. Mas, Não, mas é Quando, verdade. quando o advogado traz essa. E o processo, é bom que ver que isso tudo é bem discutido. né? tá bom, Então, porque se está discutindo é porque está olhando. Não, exato. Benefício. Pior é você decidir sem olhar, aí que é o pior. Mas se está. Então vai ser adiado novamente. Adiado novamente. Não, e super bem. Retirar de pauta, adiado. Adiado, porque como já foi, para não haver mais atraso, porque já tem Retira. terceiro adiamento, então adia para a próxima sessão. Nós já trocamos várias Então, está adiado para a próxima opiniões sobre isso. sessão. Tá? Então está adiado, está Não, retirado esse de pauta. pode. Não estabeleceram ainda tudo que a terceira vez que adia, não pode mais adiar mais. É porque eu. É, né? Porque Mas é eu- melhor eu você não ter tá- um eu processo tava aqui, julgado senão não tinha sido com adiado nenhuma tranquilidade, vez, né? que é isso. De minha parte, Isso é pode brincadeira. adiar quanto for preciso. Não, mas. Desde que pra vier nós você não desde dorme. que vier um voto Depois você favorável. não dorme. Ah, isso é bom. Aqui, depois a gente não dorme. Esse que é o problema. Não, eu acho que está certo. Eu não estava aqui, eu não participo, aliás, eu nem participo não, com dessa certeza. votação. Mas então fica adiado para a próxima sessão, tá gente bom? fica Né? Doutor Zé Maurício, me permita uma pergunta que não tem a ver com esse processo. O que eu vi a propósito da suspensão ordenada pelo Supremo é uma ata de uma sessão da SDI do TST. Já houve o acórdão respectivo? Não, ele não foi publicado. Esse aqui é um processo da turma, de uma das turmas do TST, e nesse processo, a relatora desse processo aqui da segunda turma, ela é que fala que, ó, conforme decidiu a SDI 1 no julgamento do ED, tal, esse que não foi publicado ainda, mas ela tem conhecimento que ela participou, né? Restringiu a 3 temas A liminar apenas. do ministro Gilmar Mendes se restringe a 3 matérias: intervalo, turnos ininterruptos de revezamento e horas em dia. Aí você põe interpretação. Dado que seriam esses os limites da repercussão geral e recurso extraordinário. Aí você põe interpretação do TST. Pois é, O porque Gilmar Mendes não deixa isso. pois é, porque o Não TST, restringe. Por isso que eu A oficiei decisão ele. dele não restringe. E aí eu oficiei ele para isso, para ele esclarecer. mas o TST está restringido. Mas Agora, se está restringido, mas você sabe que está restringido também, me parece. é bom que ele decide porque- em 2 minutos isso aí, você vê. Mas de qualquer forma, eu, como o TST está restringido, eu estou restringido também. Eu estou acompanhando o que o TST Então, decidiu. acho que, o TST que fica acho que com raiva, faltou, ou eu não ouvi, tem mais um tema. Não, É são adicional 3 noturno, Adicional turno noturno ininterrupto, E intervalo. Eu não estou Intervalo. intervalo. Intervalo e translocado. São esses 3. Porque nós temos outras questões, você tem adicional noturno, prorrogação da hora noturna, adicional noturno após as 5 horas, que às vezes é previsto. Muitas vezes a convenção coletiva dispensa a redução da hora noturna. Tempo de espera, que tem isso, né? Tempo de minutos residuais. Então tem uma série de coisas que são tratadas, hein? Inclusive no meu gabinete, eu cheguei agora, eu verifiquei lá. Nós tínhamos 4 processos que foram suspensos durante as minhas férias, 2 deles não precisam ser suspensos dentro desse entendimento. Eu acho que é o melhor, porque também Mas por que o TST se não parar fez tudo o- também, eu vou te contar uma coisa, né? Aí acabou. Aqui, por que o TST não fez isso? Oficiou o Gilmar Mendes para ele esclarecer. Eu não sei. Isso aí é porque não é Mas todo aí mundo, fica não é muito todo boa mundo que coisa. tem essa liberdade de ligar para A liberdade é oficiar. Não sei, você. É oficiar. Porque a redação É, da não, não, decisão mas, José, fala validade de eu também achei isso. cláusula. É, lógico. Eu acho que ele vai Doutor Jorge. eu acho que ele vai dar. Doutor Jorge, o doutor Neymar está dizendo que Vossa Excelência mandou um zap lá para o ministro e falou, ó, caro amigo, esse negócio foi assim, caro amigo, me esclareça. Foi isso aqui, não sei. Bom, Sim. vamos continuar então. Muito obrigado. Tá bom. Adiado então para Então, próxima sessão. por hora, adiado para vocês. Vamos ver. Então, continuar Pois até a não. sustentação oral. Sim. Agora, na pauta dos processos físicos, há uma sustentação oral à distância, que será realizada em Juiz de Fora, no número 3 da pauta, que é o RO 311-2014-036, da relatoria do desembargador César Machado. Está inscrita a doutora Débora Valamiel de Andrade, pela primeira recorrente, que é a Mercedes-Benz do Brasil. Doutor César, a doutora, você está nos ouvindo aí? Bem?
Sim, Excelência. Então, uma boa tarde. O relator vai ler a conclusão e eu passo a palavra, viu? Obrigada, Excelência. Doutor César, conclusão, por favor. Conheço dos recursos, com provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente a ação trabalhista, negando provimento ao recurso do reclamante. É a proposta de voto. A decisão lhe é favorável, fica prejudicada a sustentação, ok? Excelência, tem alguma divergência? Vamos verificar. É unânime? Parece que não. Eu estou de acordo, o doutor Jorge está de acordo, então a decisão está, ok? Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Próximo. Vamos. Agora volta. Agora sim. Agora, na pauta do... Física tem mais alguma coisa? Não, senhor. Então, nos processos da pauta física não tem divergência e também não há sustentação. Eu proclamo que os votos foram lá, que os processos lá relacionados foram decididos em conformidade com os votos já consignados, registrados. Agora podemos passar então para a pauta normal da pasta do PJM. Processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, número 21 da pauta, que é o RO 10.649-80-2018. Inscritos e presentes, Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo reclamante, e doutora Suziana Santana, pelo reclamado. Banco Bradesco, Jefferson, é isso? Deixa eu ver quem fala primeiro aqui, o processo. O reclamante aqui fala em primeiro lugar. Bom, deixa eu concluir aqui. Estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou-lhes parcial provimento. Ao do reclamado, para excluir da condenação, pagamento de reflexos das horas extras definidas em aviso prévio. Determinar que na apuração dessas horas seja observado o divisor de 180 e a evolução salarial do reclamante. Excluída a condenação, o pagamento de indenização por danos morais do valor de R$20 mil. Ao do reclamante, para estabelecer que as horas extras refletem nos repousos, incluídos sábados ou sábados, afastar a imposição de limitação aos valores consignados na petição inicial, fixar a aplicação da TR até o dia 25, determinar a aplicação da TR até o dia 25/3 e, a partir daí, a aplicação do IPCA até o efetivo pagamento. Reduz o valor arbitrário da condenação para R$30 mil, com custo de R$600 pelo reclamado já pagas. Entendido? Tem algum escrito? Tá ok? Então, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, relator, pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, esse processo vem a julgamento após procedência parcial dos pedidos em primeiro grau. Pretende o reclamante ampliação da condenação e a proposta de voto que também seja ampliado o provimento do recurso do reclamante, especialmente no tópico que trata a respeito de uma doença ocupacional, sob a ótica do reclamante, comprovada nos autos pela perícia, que reconheceu o problema de saúde do reclamante, uma doença psiquiátrica. Entendemos que o nexo também ficou provado, portanto, estaria comprovado que essa doença que acometeu o reclamante tinha origem ocupacional. Em relação às horas extras, o que pretende é que seja condenado o banco também às horas extras, além da sexta hora trabalhada, quando exerceu o cargo de supervisor, gerente administrativo, entendendo que a prova dos autos revela a inexistência de cargo de confiança bancária. Em relação também aos honorários, o que se pretende é que seja majorado. Quanto ao recurso do banco, Excelência, que Vossa Excelência propõe o provimento para a reforma da sentença no que tange ao dano moral, eu queria só registrar que restou provado nos autos que o reclamante trabalhava numa agência e estava sujeito a risco, estava sujeito à insegurança pela inexistência dos equipamentos necessários, obrigatórios, que devem compor uma agência bancária, e por isso o que se pede é a manutenção da sentença nesse ponto, os danos morais a respeito da exposição a risco. Então, se espera que seja dado provimento ao recurso do reclamante e negado provimento ao recurso do banco. Bom, doutora, só tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Especificamente com relação à questão das horas extras, no período que ele trabalhou como caixa, existe consignado nos autos cartões de pontos e eles são fidedignos. Então, pugna pelo conhecimento deles e provimento do recurso da reclamada e procedência do recurso do reclamante. Pois não. Bom, esses temas estão aqui abordados especificamente. Doutor Anemar? Eu estou de acordo com o Doutor César? Doutor César, de acordo?
Então a decisão é unânime, os teus voto relator, com a devida vênia da sustentação. Ok? Próximo. Número 24 da pauta é o RO 10.705-28-2017, inscrito o Dr. Alex Santana de Novaes, pelo reclamante. Manuel Caetano da Costa. Sabe aí, o que eu... Tá fechado aqui. Fechei. Manuel Caetano e Copasa. Com isso, os recursos do mérito desprovejo do reclamante. Ao da reclamada, dou-lhe provimento para absolvê-la da condenação que lhe foi imposta, invertendo os ônus dos honorários periciais, agora a cargo do reclamante, dos quais fica isento por ser beneficiário da gratuidade judiciária, devendo a verba ser requisitada pelo perito na forma da resolução 6610 do Conselho Superior. Custas agora também pelo reclamante, do importe de R$1.000, calculado sobre 50 mil, valor dado à causa, isento. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, além de pedir a manutenção da decisão de primeiro grau, pretende o reclamante que seja provido o seu recurso ordinário com relação ao seu correto enquadramento. O reclamante trabalha há muitos e muitos anos na Copasa. Trabalhou por muitos anos. Foi avaliado e fazia jus a reenquadramentos. A douta decisão de primeiro grau entendeu que trata-se de um emprego público e que, em função de se tratar de um emprego público, seria necessário a existência de orçamento para as promoções. Com todo respeito, excelências, trata-se de um SA. Copasa é uma sociedade de economia aberta, com ações negociadas em bolsa, possui vários sócios e, conforme a Constituição da República, se equipara a todas as empresas privadas para todos os efeitos. Não seria justo, e não é justo, que um SA, mesmo pertencente em sua maioria, com capital, com a sua maioria do Estado, não se sujeitasse às regras de empresas privadas. Por que isso? Teria ela condições muito melhores para a competição no mercado privado. E a Constituição trata bem disso. As empresas públicas ou sociedade de economia mista se equiparam para todos os efeitos às empresas privadas. Dessa forma, excelências, essa mesma empresa Copasa distribuiu alguns bilhões de reais em lucro. Ou seja, tem o seu plano de cargos e salários organizado em carreira, fez as avaliações do reclamante. O reclamante faria jus às promoções, fazia jus às promoções, e ela confortavelmente, ao invés de inserir em seu orçamento a verba destinada a promoções, distribui lucros. Não é justo com o reclamante e não é justo com as empresas que competem com a reclamada por força de artigo constitucional. E isso fica bem claro na instrução do procedimento, na instrução do processo, ao passo que demonstrada que existia orçamento, o orçamento era aprovado e as promoções eram direcionadas pela chefia. Eles não colocavam, temos, exemplificando, R$1 milhão para a promoção do fulano. Não, eles colocavam, temos R$1 milhão para promoções. Dentre todos os agraciados com a avaliação de desempenho com direito à promoção, a chefia imediata escolhia quem seria promovido e quem seria preterido. Por isso, excelência, não consideramos, com todo respeito ao voto do ilustre relator, justa a decisão, esperamos que seja mantida a decisão de primeiro grau no restante do processo e provido também para determinar o correto enquadramento do reclamante com pagamento das diferenças salariais. É o que pede, excelência. Obrigado. Pois não. Bom, a Copasa é uma empresa pública e lá nessa plano de cargos lá tem a previsão da dotação orçamentária para tanto, né? Doutor Anemar? Eu estou de acordo. Doutor César. Então, data venda da sustentação, decisão unânime, do Estado do Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. A suma do ter aplicado ao correio aqui, aquela suma aplicada ao correio é a mesma coisa. Número 2
Desculpa. Tá. Número 2 da pauta é o AP 690-23-2012. Inscrito Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo Sindicato Autor. Sindicato, Dr. Cláudio Augusto, deixa eu ver aqui. É um agravo. Conheço o agravo no método dolo e parcial provimento para determinar a inclusão das parcelas vincendas nos cálculos, nos termos da fundamentação. Custa pelos executados no importe 44,26, ok? Estou dando provimento parcial, deixa eu ver por quê aqui. Não veio o caso, mas... Conheço porque próprio tempestivo, parcelas vincendas, etc, etc. Inclusão das parcelas, por outras parcelas dele, enquanto perdurar a obrigação. Deixa eu ver o que foi aqui. Poderia aguardar eventual divergência, Excelência? Sim, Estou de acordo. Estou de acordo também, né, doutor César? Tá. Muito obrigado, boa tarde, bom Alô. trabalho. Deixa eu ver só por quê. Ah, sempre os 40% que o sujeito está trabalhando, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, assim, só queria saber por que. Próximo. Agora um pedido de preferência apenas para assistir ao julgamento nos embargos de declaração. O Dr. André Schmidt de Brito está aqui pela embargante de terceiro. É o processo 10.030, é o 3 da pauta dos embargos. 10.030-21-2019. Do senhor. Eu? Sim. Deixa eu achar aqui. Se o senhor quiser. Dos embargos? Vamos lá, na pauta dos embargos. Para cá, se o senhor quiser. Zé Moreno, você já está aqui. Deve estar provimento só para nada. Conheço de ambos os embargos e dou-lhes parcial provimento para prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação supra e especificamente quanto aos embargos de Lorena Chaves, a Axer Neijar, né? Estou enxergando direito. Para determinar a liberação da indisponibilidade também dos imóveis de matrículas 21.515, 5.419 e 24.95. Ok? De acordo com a condição unânime. Ok? Por lá. Voltamos? Na pauta Os do meus? senhor terminaram as Porque eu fiz uma sugestão para a doutora Neymar, que eu tinha feito a divergência, porque eu esqueci. Eu tinha esquecido, eu falei, larga isso aqui, porque esse caso aqui... Eu fui também em cima até para aquela Não, foi bom, inclusive, que a gente lembrar. Mas aqui o grupo é também. Então tá bom, agradeço. É tirado aí. É para me lembrar também. Então proclamo que todos os demais processos da minha relatoria foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar então para a pauta do doutor Ademar, né? Ademar. Número 18 da pauta é o RO 10.684, 28/2017. Inscrito Dr. Aloísio Nogueira de Almeida, 18. Pelo reclamado, que é recorrente também. Doutor Ademar, a conclusão, por favor. Não estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamado por intempestivo. Eu conheço o recurso interposto pelo reclamante e estou dando-lhe parcial provimento. Pois não, doutor. Desculpa. Pode continuar. Porque o doutor fala pelo reclamado, né? Reclamado, é só para explicar por que... Eu vou ler então em seguida, eu vou dizer... Não, pois é, desculpa. Não, tudo bem. O provimento parcial do recurso reclamante é para 1. Determinar que as diferenças salariais deverão ser apuradas com base na evolução salarial prevista para o cargo de analista técnico 2, observando-se as normas respectivas do PCS, devendo o réu juntar os documentos necessários para a apuração das diferenças postuladas na fase de liquidação, sob pena de serem calculadas com base nos valores informados na petição inicial. 2. Determinar que as parcelas de natureza salarial definidas na sentença deverão compor a base de cálculo das contribuições para SEBRAE-PREV, na forma do regulamento do Fundo de Previdência, devendo o reclamado promover o recolhimento de sua quota parte, descontar e recolher a do reclamante. 3. Afastar os honorários comerciais deferidos em favor dos advogados das partes nos autos, de ambas as partes. Estou mantendo o valor da condenação. Eu não estou conhecendo o recurso do reclamado por intempestivo, em razão de que ele tomou ciência da sentença no dia 29 de maio de 2019, deu uma quarta-feira, e na forma da súmula 197
Então, a contagem do prazo iniciou em 30/5, na quinta-feira, e terminou no dia 10/6, na segunda-feira. O recurso interposto pelo reclamado foi protocolizado no dia 11/6, terça-feira. Doutor, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa igreja turma, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes, demais pessoas presentes neste auditório. Diante do que foi decidido pelo relator, eu vou pedir vênia para concentrar a minha manifestação sobre a decisão que não conheceu do recurso do reclamado. A fundamentação adotada pelo ilustre relator é a mesma que foi ventilada nas contrarrazões do recurso obreiro. O juízo de primeiro grau ele encerrou a instrução processual, fazendo constar na ata que as partes seriam intimadas na própria data do julgamento da reclamação trabalhista, na forma da súmula 197. Ocorre que o juízo publicou a decisão no dia subsequente. E aí vem uma questão de direito relevante para ser observado por Vossas Excelências. Se o juiz determinou que as partes seriam intimadas na data do julgamento, ele não poderia e nem deveria publicar a decisão na data subsequente. A partir do momento que o juízo fez a publicação da decisão no dia seguinte à data do julgamento, o prazo a ser contado é na forma do Código de Processo Civil a partir da publicação, e não a partir da data do julgamento, embora previsto assim na ata da audiência de instrução no encerramento da ata. Isso fica muito patente em relação ao que está constando, inclusive, na aba do PJE. Fica parecendo, Excelência, uma verdadeira pegadinha contra o advogado. Se consta uma determinação do juízo em ata que a ciência das partes, a ciência seria dada às partes da decisão na data do julgamento, mas ele resolve publicar no dia seguinte, é muito importante que essa egrégia turma considere, na forma do Código de Processo Civil, que a contagem do prazo começa na data subsequente à data da publicação. Até porque é muito comum o juízo estabelecer a data para a publicação da sentença e, por questões mais variadas possíveis, na data prevista, ele não publica a decisão e, quando o faz, o prazo começa a contar a partir da publicação. Se houve a publicação, para que não se configure uma pegadinha contra o advogado, contra a reclamada, é necessário que o prazo seja contado na forma do Código de Processo Civil a partir da publicação. Principalmente porque na aba do PJE consta que a ciência foi dada às partes na data da publicação e não na data do julgamento, e que o termo final, o prazo final, seria no dia 11 e não no dia 10. Por isso, o reclamado interpôs o recurso tempestivamente na data que constava na aba do PJE. E, para finalizar, Vossas Excelências vão ver, como se não bastasse já esses desencontros que geram esse imbróglio jurídico, o juízo de primeiro grau, ele, por despacho único, ele recebeu o recurso, ele não considerou intempestivo o recurso do reclamado, admitiu o recurso, declarou, inclusive, que estavam preenchidos os pressupostos de admissibilidade e determinou a remessa dos autos para essa egrégia turma. Ora, veja o que aconteceria, Excelência, se o juízo de primeiro grau declarasse que o recurso ordinário interposto pelo reclamado era intempestivo e, por isso, ele não o receberia. Nesse mesmo despacho que recebeu o recurso, ele abriu vista às partes contrárias para que fizessem a apresentação das contrarrazões respectivas. Não seria o prazo, Excelência, da reclamada apresentar recurso adesivo, em que pese o princípio da unirrecorribilidade, né? Os recursos são únicos. Porém, se o recurso ordinário da reclamada fosse declarado intempestivo na decisão que o recebeu, mas, ao mesmo tempo, abriu vista às partes contrárias para a apresentação de contrarrazões, o reclamado poderia agravar
Ou poderia, mais provavelmente o faria o recurso adesivo no prazo que lhe foi assegurado para apresentar contra-razões. Quando Vossa Excelência não recebe o recurso do reclamado aqui, na segunda instância, declarando-o intempestivo, retira do reclamado a oportunidade de apresentar o recurso adesivo que a lei lhe assegura. Em função disso, eu vou concentrar a minha manifestação a esse respeito, na esperança de Vossas Excelências conhecerem do recurso interposto pela reclamada. Obrigado. Perfeitamente. Doutora Neymar. Senhor presidente, eu entendo que o fato do juiz de primeiro grau ter recebido ou não recurso é relevante, porque já foi conhecido qual a função do agravo instrumento. É que o recurso suba. O recurso já subiu, então seria uma fase, na meu ver... vincula. Exatamente. Agora a questão da súmula 97, aquela vetusta súmula que nós todos não estou também acostumado com ela, que os juízes, as partes estão intimadas da sentença da forma da súmula 97. Ou seja, a partir daquela publicação que já está definida na audiência, começa o prazo a se contar. Começou no dia 29/5, aliás, foi publicado no dia 29/5, o prazo começou a contar no dia seguinte, conforme as regras previstas atualmente. Neymar, uma dúvida, só não participo desse julgamento, mas só uma dúvida que eu fiquei, se nesse dia da audiência, se a sentença for publicada nesse dia da audiência, ou se ela for publicada no dia seguinte. Não, porque se ela for publicada, pois eu estou entendendo, mas se ela for publicada no dia que foi determinado na ata, aí conta o prazo dali. Mas se por acaso, igual foi, o que acontece às vezes, o juiz não pôde dar a sentença naquele dia, deu a sentença no dia seguinte. Não, mas essa hipótese não foi, né? Assim, foi um exemplo que o doutor disse. Não, foi um exemplo. Ela foi disponibilizada no sistema, mas no dia subsequente, no dia 30, ela foi publicada. Sim. Isso é a prática que acontece. É só a dúvida que eu tive. Tem que acontecer, né? Porque ela foi marcada para o dia 29 e foi juntada. E foi julgada no dia 29. Sim, porque às vezes acontecia, é isso que eu estou dizendo, às vezes o juiz podia não juntar, e a minha dúvida que surgiu foi essa. Não, mas aí está certo. E a questão do recurso adesivo também, o recurso adesivo, aquela questão da incorrigibilidade, está vindo, acho que não poderia. Mas de qualquer forma não participo, como eu disse, eu agradeço. É só esclarecimento que era... Doutor César, doutor Jorge. Então, que peço sustentação, adesão unânime, nós temos voto relator. Obrigado. Vamos lá, próximo. Número 22 da pauta, RO 11.004-63-2016. Inscrita a doutora Lícia Miranda Eleutério Azevedo pelo reclamado. 11.004? Banco Santander. Esse é o 11.004? 11.004. Banco Santander e Adriana. 004. Banco Santander e Adriana, é isso? E Banco Santander. Conclusão, por favor, doutor. Em conclusão, estou conhecendo de ambos os recursos, negando o provimento do recurso do reclamado, estou contra o recurso do reclamante, dando-lhe parcial provimento para deferir a justiça gratuita e afastar os honorários comerciais deferidos em favor das partes, bem como para crescer a condenação, o pagamento de diferença salarial decorrente de equiparação com os modelos Ana Paula Ponte Guimarães, Marilene Soares Ribeiro Batista e Flávia Araújo Souza da Ginelli, o que se mostra mais favorável, com reflexo no aviso prévio das terceiras férias mais um terço, horas extras, PNR, fluirante mais 40%. 2. Gratificação especial será apurada com base na média dos valores pagos aos empregados constantes dos documentos juntados com a inicial, que exerceu a mesma função da reclamante. 3. Determinar que as parcelas de natureza salarial deferidas na sentença devem compor a base de cálculo das contribuições para a Holanda Prev na forma do regulamento do Fundo da Previdência, devendo o reclamado promover o recolhimento de sua quota parte, descontar e recolher o da reclamante. 4. Determinar que a correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada da forma ATR até 24/3/2015 e após o IPCA-E. Estou postergando para a fase de execução o exame sobre a aplicação da OJ 394 em razão daquela decisão do TST que está aguardando julgamento de unificação. E acredito que valor da condenação R$30 mil com custas de R$60 pelo reclamado. É a conclusão. Doutora, só tem a palavra. Senhor desembargador presidente, senhor relator e demais componentes da turma. 600 reais, né? 600 reais. 600. Márcio, corrigir para mim, Márcio. 30.600. 600 reais as custas. 600 reais de custas. Pois não, doutor, desculpa. Vou limitar minha sustentação aqui a 2 pontos de provimento do recurso da reclamante.
quanto à equiparação salarial e a gratificação especial. Pelo mais simples, a gratificação especial, o que vem requerer aqui, reitera, em diversos recursos, até mesmo nas contrarrazões, é exatamente refutar o fundamento da inicial. O pedido da inicial é de que não houve tratamento isonômico com a reclamante e os modelos apontados. A situação que o banco reclamado aponta em contrapartida é de que não há isonomia entre a reclamante e esses modelos que ela cita. Ainda que possa considerar haver uma isonomia, haver uma similitude entre os modelos que receberam a parcela de gratificação especial. Todos foram dispensados até 2012, tem cargos elevados, inclusive, é possível verificar até mesmo de que nenhum dos modelos apontados tem o mesmo cargo de gerente Van Gogh, que é reclamante. Eles foram dispensados em situação funcional diferente, em época diferente, com tempo de serviço diferente, em localidades diferentes e também com cargos diferentes. Então, portanto, não haveria que se falar em isonomia, que é o argumento da inicial, se as situações da reclamante e dos modelos são diferentes. Ora, a situação isonômica seria apenas o quê? A dispensa? Seria o mesmo de cogitar um ex-empregado vir suscitar uma parcela quitada nos anos 80 para um funcionário do Banco Santander. Ora, não se trata dessa isonomia com apenas a condição de ex-empregado. A isonomia envolve situação fática idêntica. Situação fática, ao mínimo, similar. E não é o caso. Não foram dispensados na mesma época, não possuíam os mesmos cargos, não estavam nas mesmas localidades. Portanto, não haveria que se falar em isonomia a fim de sustentar a condenação à parcela de gratificação especial pretendida pela reclamante na inicial e no seu recurso, obviamente. Portanto, pelo que pede que contravenha a proposta, mas que não seja acompanhado nesse ponto, exatamente por não haver o fundamento essencial pedido na inicial, que é de isonomia. Em segundo ponto, a equiparação salarial foi definida com 3 paradigmas: Flávia Dinelli, Ana Paula Ponte e Marilene Soares. Ora, a própria reclamante, inclusive em seu depoimento pessoal, chega a identificar a situação que pode afastar a equiparação, inclusive com esses 3 paradigmas. Suponho que sejam, portanto, as 3 paradigmas que chegaram a exercer cargos de gerente Van Gogh. A situação se difere de outra forma, ainda que eu entenda, que eu possa cogitar, de que o segmento das reclamantes seja o mesmo, Van Gogh, reclamante modelos. Só que a própria reclamante destaca a diferenciação existente entre as carteiras, entre os volumes de investimento e entre a condução de cada gerente em sua agência. Vai citar aqui trecho de depoimento da reclamante. Que a meta de produtividade em relação ao volume dos investimentos é diferente. Que as carteiras são próprias de cada segmento e que os gerentes atendem a todos os clientes. Ora, é exatamente essa diferenciação que busca ser feita na prova oral. Atendimento não significa gestão. Um gerente Van Gogh não gere a mesma carteira de outro gerente Van Gogh. O tipo de cliente, o porte de agência, a condição dos clientes. Ora, o Van Gogh é de renda a 4 a 8 mil reais. Eu posso ter uma agência em que o gerente Van Gogh, na agência dele, os clientes chegam até 5 mil reais. Não passam de 5. Está dentro do segmento? Dentro do segmento. Tem alguns tipos de produtos? Tem. A demanda é igual? Impossível. Eu posso ter uma outra agência que tem o segmento Van Gogh, só que com os clientes com uma faixa mais elevada, que vão de 5 a 8 mil mesmo, mas que a maioria é de 8. Agora, uma agência maior, que tem um volume maior, a carteira é diferente, a demanda, obviamente, é diferente. É como se cada médico tivesse 10 pacientes. Cada médico tem 10 pacientes, mas não quer dizer que a doença de um paciente é a mesma que o outro médico tem. Por mais que ele esteja apto a fazer o atendimento, ele não exerce o mesmo atendimento. Olha, a equiparação pressupõe função idêntica, função igual, equiparada. Além da função, que obviamente é diferente em razão das carteiras serem diferentes, como a reclamante confessa, a carteira de cada gerente é diferente de um outro gerente. Além da própria função ser diferente, importa aqui observar, além do histórico funcional que indica toda a evolução salarial das paradigmas, também a avaliação que é feita sobre esses paradigmas. Ora, é a avaliação de desempenho que revela o próprio desempenho do gerente. E no caso,
A Paradigma, por exemplo, Ana Paula Ponte Guimarães, ela é oriunda do Banco Santander, enquanto a reclamante é oriunda do Banco Real. Ora, as políticas salariais chegaram a se fundir em determinado momento, sim, mas é impossível ignorar e afastar a irredutibilidade salarial de empregadores diferentes. O histórico funcional diferente, a dinâmica funcional de uma instituição que é diferente da outra. Impossível cogitar de que ambas fossem idênticas, ambas fossem equiparáveis por tal situação. Além do que, a testemunha da reclamante, inclusive, Tatiana do Vale C, afirma que a agência Luxemburgo, que é onde a Paradigma Ana Paula trabalhou, é de grande porte. Diferente da agência Dom Pedro II, que é onde a reclamante trabalhava como gerente Van Gogh. Ora, a prova de um porte maior da agência, a prova da diferenciação de carteiras entre gerentes, a prova, pois, da diferenciação da função de um gerente para outro. Não bastasse todo o histórico funcional da Paradigma. Quanto à Paradigma Marilene Soares, há uma diferenciação que é em controvérsia nos autos também, de que essa Paradigma não trabalhava em uma agência, ela trabalhava especificamente um PAB. Ora, o PAB, todos conhecem aqui como funciona o PAB, é direcionado exclusivamente a um determinado setor, a uma agência específica. Tem um menor número de funcionários e uma clientela específica, que não diferente daquela clientela que é atendida na agência. Não posso dizer se é maior, se é menor, mas é diferente. O PAB do TRT atende exclusivamente funcionários do TRT. O PAB da Uzi Minas atende exclusivamente funcionários das Minas. A agência Dom Pedro II atende qualquer cliente que se enquadre no segmento. Portanto, não são funções equiparadas. As demandas são diferentes. E é incontroverso que a reclamante Marilene Soares esteve vinculada a um PAB juntamente com a agência. Portanto, não haveria como equiparar uma gerente que trabalha exclusivamente numa agência com outra funcionária, que é a Marilene, que trabalhou tanto no PAB quanto na agência ao mesmo tempo. Por último, a reclamante Flávia Dinelli possui avaliações de desempenho, essas também não impugnadas pelo reclamante, que são muito divergentes das avaliações da reclamante. A Paradigma sempre está apresentando avaliações com avaliação variam de 1 a 5. A Paradigma apresenta avaliações 4E, que é, assim, excede o número 4, enquanto a reclamante apresenta avaliações 2, 3. Ou seja, a avaliação de desempenho é o que revela o desempenho, a produção, a técnica de um funcionário. Se há diferença na avaliação de desempenho feita, avaliação essa, friso, não impugnada pelo reclamante, não há, portanto, perfeição técnica que seja idêntica, ainda que eu cogitasse de ser o mesmo cargo, o gerente como o mesmo segmento. Portanto, pelo que pede que seja analisado esses detalhes, que ainda que se considere o mesmo segmento entre reclamante e paradigmas, mas que há sim a diferença, tanto no exercício da função pela diferenciação das carteiras, tanto pela avaliação de desempenho, que está juntada aos autos, tanto pelo histórico funcional que revela a diferenciação da perfeição técnica de cada funcionário, quanto pela diferenciação específica da Marilene, que trabalhou também em PAB, inclusive, é possível ver na ficha financeira dela, que ela chegou a ser gerente geral também, nesse mesmo PAB. Okay. Portanto, aquele pede que toda vênia não seja acompanhada nesses pontos o voto do relator. O tempo já está esgotado. Só até aquela questão dessa gratificação especial é rebatida, essa turma é conhecida. Né? Infelizmente, eu examino talvez lá no Supremo, lá, talvez muito, mas aqui... Agora, com relação à equiparação salarial, foram coisas de depoimento de mais parece 4 testemunhas. Então, e agora pela nova lei, agora pela CLT nova, né, pela reforma trabalhista, é só no mesmo estabelecimento, equiparação dentro do mesmo estabelecimento, já vai resolver aí não tem, talvez nem tenha equiparação salarial, porque um faz uma coisa e outro tem que fazer outra mesmo. Aí vai acabar tão pouco a equiparação. Mas porque realmente esse negócio é complicado mesmo. Né? Um sujeito trabalha numa agência, outro trabalha em outra agência, as agências, não tem jeito das agências serem iguais. Por mais que tenha uma diferença, mas no conjunto, porque não pode. Eles vão entrar em detalhe com a doutora, jamais vai dar equiparação salarial. Porque se não houver um conjunto, e aí só pesa e vê qual lado que está pesando mais. É desse lado que vai dar equiparação ou não. Porque se formos olhar coisa por vírgula, detalhe por detalhe, nós não vamos dar equiparação nunca. Agora, como não vamos dar, depois da reforma. Eu não participo desse julgamento, doutor César, de acordo, doutor Jorge está de acordo também? Estamos. Eu só sei que meu posicionamento aqui, desde sempre, isso aqui, eu achei que equiparação nunca devia existir. Acho que
patrão que sabe qual empregado é que merece ganhar mais. Isso aí, sabe? Talvez no serviço público que haja ali pode haver uma perseguição, beneficiar A, B e tal, mas na atividade privada, tem muita coisa. Às vezes você faz a mesma coisa, mas um atrasa, um fica doente, o outro tem mais saúde, o outro tem mais comprometimento com a empresa. Mas é que Quer dizer, faz a mesma coisa. Você pega 2 carpinteiros. Você vai falar que 2 carpinteiros fazem a mesma coisa? Não faz. Pode fazer a mesma coisa, mas com a mesma perfeição técnica. Isso é impossível, não tem jeito. Mas a questão da equipação salarial... Não, mas é só uma questão minha de posição, minha porque eu sou oriundo lá de atividade privada, de empregador, eu vi lá meus empregados trabalhando. Essa visão é interessante, presidente, porque, só para poder pontuar aqui sobre o doutor Zé Murilo está dizendo, a equipação salarial ela é uma espécie do gênero isonomia, princípio da isonomia. Então, a questão até se aplicar ao empregador privado, porque há muitos casos. A gente vê, Vossa Excelência, que da Justiça do Trabalho, não vou falar muito aqui não, desde da Curitiba e tal. 40 anos. 40 anos. Sabe muito bem, eu tenho um pouco menos, só um pouco mais que 30 anos, mas de qualquer forma deu para ver alguma coisa, porque a gente vê casos em que a equipação é impossível de se fazer, mas vê casos que tem sim. Eu por exemplo, apesar da minha posição, eu sigo a prova. Que eu posso fazer? Exatamente. Às vezes a prova vem contrária à realidade dos fatos, às vezes a prova vem a favor da realidade dos fatos, e a gente tem que decidir. Agora, a posição minha mesmo sempre foi nesse sentido. Agora, sempre está aprovado, por mais absurdo que eu acho, mas está a lei, é o que eu posso fazer. Mas isso que eu falei é a diligência poder... Né? Mas eu estou só fazendo esse comentário porque essa comparação, porque a lei mudou, então eu resolvi fazer um comentário aqui das agendas. Mas a decisão unânime nos termos do voto relator, com a devida venda da sustentação, sempre muito bem feito. Ok? Obrigada. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Número 34 da pauta, RO 11 767 25/2016. Inscrita a doutora Ariane Priscila Coutinho dos Santos, pelo reclamado Banco Santander. As custas desse processo anterior, você... já vai corrigir, R$600. Sim, pois não. Banco Santander e Daniel, né? Eu estou me longa, semelhante ao anterior, estou conhecendo ambos os recursos, dando parcial provimento a ambos. Ao do reclamado, para decotar a condenação a diferenças salariais decorrentes da polícia de grades e seus setantes, que foi a questão batida e rediscutida, chegamos à conclusão aqui na turma, que a questão da polícia de grades é uma situação que não se pode generalizar com uma política de tem casos que fica comprovado, tem casos que fica não comprovado. Fica sempre a mesma coisa. O empregador não apresenta o perito os documentos, o perito vai e presume o que está na inicial e vai. Essa turma evoluiu para isso. Então está decotando as diferenças salariais decorrendo da política de grades e seus reflexos. 2. Autorizar a juntada pelo réu dos documentos necessários para a apuração das diferenças postuladas a título de PPR na fase de liquidação, sob pena de ser calculados com base no desempenho individual máximo e o desempenho coletivo de 100%, como estabelecido na origem. E ao recurso do reclamante, estou dando provimento parcial para crescer a condenação, condenação, pagamento das diferenças de SRV e reflexos, que deverão ser apurados na fase de liquidação, com base nos documentos juntados pelo reclamado, sob pena de serem calculados com base na média informada da petição inicial. 2. Afastar os honorários comerciais deferidos em favor dos advogados das partes nos autos. 3. Determinar que as parcelas da natureza salarial deferidas à sentença deverão compor a base de cálculo das contribuições para a Holanda Prev, na forma do regulamento do Fundo de Previdência, devendo o reclamado promover o recolhimento da sua quarta parte, e descontar e recolher a do reclamante. 4. Determinar que na correção dos créditos aplica-se a TR até 24 de 3 de 2015 após o IPCAE. Estou reduzindo o valor da condenação para 300 mil, com custo de R$6 mil pela reclamada, que pode requerer a devolução da diferença paga maior. Ok. De acordo? Aliás, tem a palavra. Boa tarde. Que eu achei que estava até muito bom, mas... Tem 2 pontos que eu gostaria de salientar aqui. Com relação à política do GRADE, ou GRADE, já tinha conhecimento da turma. Com relação à PPR, eu gostaria de destacar o fato de que o autor ele foi contratado em 5 de 2016. E ele juntou cartilhas que referem pagamento dessa verba apenas no ano de 2001 e 2002,
portanto, antes dele ser admitido. No período, então, desde que ele era Banco Real, passou a ser Banco Santander com aquisição, não há prova nos autos de pagamento dessa verba PPR. Não há nos autos nenhuma prova de que o autor era elegível ao pagamento dessa verba. Então, por questão de ônus da prova realmente, eu gostaria de chamar a atenção a esse ponto para que seja data vênia a determinação, a proposta de voto, para que seja realmente excluído da condenação por essa questão. Com relação à remuneração variável, tem 2 pontos a serem levantados. No período imprescrito, o autor foi caixa e passou a ser posteriormente analista. O período dele de caixa foi de apenas 5 meses. E nesse período, ele foi elegível ao sistema de remuneração variável e ele recebeu remuneração variável conforme as cartilhas juntadas pelo banco. A partir de 11 de 2011, quando ele passou a ser analista, não mais teve direito à remuneração variável, porque o cargo dele não era elegível. Nenhum dos documentos juntados aos autos consta que o cargo de analista detém elegibilidade para recebimento da verba. Dessa forma, caso seja mantida a proposta de voto de Vossa Excelência, para que seja limitada apenas ao período que ele realizou as funções de caixa, e não ao período que, a partir de 11 de 2011, que ele foi analista. Também limitado às pontuações máximas do sistema das cartilhas juntadas pelo banco no período aí que ele era elegível à verba. É o que eu tinha para sustentar. Ok, essas questões estão examinadas no voto e qualquer coisa também pode ser esclarecida em base de trato, né? Vocês estão de acordo ambos, né? Excelência, ontem a doutora, ela foi lá no gabinete. Ela foi no gabinete, ponderou alguns aspectos, então eu vou pedir vista até para a próxima semana. Então sessão. Sai com vista para a próxima sessão para o doutor César, ok? Doutora, na próxima semana, então, já Obrigada, vai, o doutor César complementa, tá? Boa tarde. Boa tarde, próximo. Número 11 da pauta é o RO 10.480, 86/2018. Inscrita a doutora Daniela Rafael de Andrade, pela reclamante. Pela reclamante Raquel. Doutor Anemar, a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto e negando provimento na verdade, dos recursos interpostos. E no mérito, estou negando provimento do recurso da segunda reclamada e dando parcial provimento do recurso da autora para reconhecer a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada. Essa questão de terceira. Hoje ambos os recursos, tá, Márcia? Só tem a palavra. Excelentes senhores julgadores, boa tarde. Boa tarde. Tendo sido reconhecida a responsabilidade da segunda ou da terceira? Excelência. Da terceira reclamada. Da terceira reclamada, também se faz necessária a reforma da decisão para que sejam aplicados à autora as regras, os instrumentos normativos, todas as questões pertinentes aos trabalhadores da terceira reclamada. Isso porque o caso aqui é de terceirização e, ao contrário do que entendeu a sentença, ainda não é possível a aplicação da decisão do STF a esse caso por uma questão temporal, né? A decisão do STF é bem posterior ao término dos 2 contratos com as prestadoras de serviço. Então, o caso aqui, na verdade, é de reconhecimento da responsabilidade da terceira reclamada, sim, como proposto, mas em decorrência da ilicitude da terceirização. Inclusive, caso assim não se entenda, a autora suscitou uma preliminar de cerceamento de defesa, porque foi negada a oitiva das suas testemunhas, com as quais pretendia justamente provar a subordinação, a integração na dinâmica da terceira reclamada e toda essa, apesar de já ter sido confessado, né, pela preposta, mas a autora ainda tinha mais essas testemunhas para reforçar mais ainda essa prova.
Então, sendo reconhecida a ilicitude da terceirização, o que foi pretendido não foi, de forma alguma, reconhecimento do vínculo de emprego com ela, foi apenas a aplicação da isonomia com os seus empregados, né, diretamente contratados, para que fosse aplicado questão de jornada, de salário e outras questões peculiares a esses trabalhadores. Então, nesse sentido, é que a gente pede que seja reconhecida, sim, a responsabilidade da terceira reclamada, mas também que sejam estendidos à autora essas particularidades, com consequente reforma da sentença também no que se refere especialmente aí à unicidade contratual e à duração do trabalho, né? A questão das horas extras. Ok. Well, essa questão a gente já tem decidido aqui, não é uma questão corriqueira aqui, não é isso? Doutor César e doutor Jorge estão de acordo, data vênia da sustentação. Trata da questão. A Se for necessário, eu faço algum esclarecimento. Mas então, próximo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não há mais sustentação. Doutor César, doutor Anemar, não há mais sustentação e também não há divergência. Eu declaro que todos os processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar então agora para a sala do doutor César. Número 7 da pauta é o RO 10.201/78/2019. Inscrita a doutora Marcela Rocha de Oliveira, pela reclamante. Reclamante Adilene. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Doutor César, conclusão, por favor. O que é que nós estamos pedindo aqui? Intervalo digitador. Negando provimento. Não apareceu aqui ainda. Mas está negando provimento. Posso fazer uso da Só palavra? tem a palavra, pode. No caso em tela, trata-se de uma digitadora, né, que foi contratada para essa função, conforme o contrato de trabalho juntado aos autos. Na cláusula terceira desse contrato é expresso a função dela de digitadora. A ficha de registro dela também juntada aos autos traz a mesma função ocupada pela autora durante todo o contrato de trabalho. Eu vou reiterar os termos do recurso e vou ressaltar que a prova testemunhal também, colhida aos autos, tanto a testemunha da reclamante, senhora Sara Paula Ferreira, quanto a ouvida, arrogo da empresa, Renata Marques Silva Oliveira, foram no mesmo sentido de alegarem que a atividade contínua e preponderante da autora era de digitação, apesar da empresa alegar que ela fazia outras atividades, como atendimento de telefone e outras atividades administrativas relacionadas à secretaria. Ambas as testemunhas, tanto a ouvida arrogo da reclamante quanto a da reclamada, alegaram inclusive que, para a parte de entrega de exames relacionados à secretaria, existiam 2 funcionários fixos que ficavam a cargo dessa função e que a parte de telefonemas existia um call center para recebimento de ligações externas. Então, no mais, eu reitero os termos do recurso e peço a reforma do julgado. Pois não, essa questão envolve exame de prova, o doutor César está examinando, primeiro que ela examinou também, e entendeu-se que ela não fez a prova de que se dedicava exclusivamente, não é isso? A atividade de digitação contínua. Em face disso, então, que está se negando provimento, eu peço vênia da sustentação, estou acompanhando, doutor Jorge. De acordo. De acordo, né? Obrigada. Então, é unânime, temos o voto relator. Próximo. Terminaram as inscrições. Doutor César, são só esses também? Doutor César, só tem um que eu sugeri uma redução lá do valor. É o número... Né? Isso eu acolho. achei porque era uma... Número 28. Eu estou vendo... Uniforme, que é trem de uniforme, isso aqui, né? Da imagem, eu estou vendo aqui que o tempo de trabalho foi E nós um aqui ano também, só, a né? gente está limitando isso aí, até porque o TST já falou que isso aí não gera tanto, né? Mas nós temos a nossa súmula aqui, nós temos que observar. Então reduziu para 1.000, tá ok? Pois não, doutor. Então tá por unanimidade, tá ok? Então declaro que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, com a ressalva desse aí que o doutor César, então, fez adequação para reduzir para R$1.000 a indenização que foi definida em primeiro grau. Podemos passar para a próxima sala, que é do doutor Jorge Berger de Mendonça. Número 26 Filho da do pauta. doutor Leri de Mendonça. RO 10.960/65/2015. Inscrita a doutora Natália Xavier Cunha, pela reclamada. Fabiano Silva Delta, é essa? Se é pela reclamada, eu estou conhecendo, negando o recurso do reclamante. Conhecendo e negando. Sim, excelências. Então, eu vou guardar a eventual divergência.
Eu estou de acordo, doutor. Eu também estou de acordo. De acordo com a decisão, nós temos o voto relator. Obrigada, de cada excelente. sustentação. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Número 35 da pauta é o RO 11.580, 09/2017. Inscrito Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo reclamante. Reclamante, então. Pelo recorrido. O recorrente é o Banco Bradesco, o reclamante é o Berno, né? Sim, senhor. Doutor Jorge, só... Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado, estou rejeitando a preliminar de extinção do processo em julgamento do mérito por ausência de liquidação dos pedidos. E no mérito, estou dando parcial provimento para excluir da condenação os reflexos de diferenças salariais deferidos sobre ATS. Até porque esse tem sido o nosso entendimento já em outros processos, né? só isso. Está dando provimento. Só quer se manifestar, doutor? Não precisa não. Pode aguardar. Eu estou de acordo, doutor. Está de acordo com a decisão, não ficando prejudicado de sustentação, então. Muito obrigado. Tá? Próximo. Número 7 da pauta é o RO 10.229, 56/2018. Inscrito Dr. Marcelo Lopes da Silva, pela reclamada. Pela reclamada recorrente, é matéria. Isso mesmo. Matéria Joaquim Tobias. Doutor Jorge, conclua. Conheço e nego. Está conhecendo e negando, o senhor tem a palavra. Inquietos dos jogadores, demais presentes, os quais saúde e dou boa tarde. Com devida vênia ao ilustre relator, a recorrente vem aqui defender o seguinte: o processo foi distribuído após a reforma da CLT. Há uma incongruência entre o que foi deferido, que foi pagamento de diferenças da multa de 40% do FGTS do reclamante, tendo em vista os extratos que o juiz infere lá na sentença, e o que foi pedido. O que foi pedido, na verdade, foi o seguinte: a causa de pedir, o Paradigma recebeu FGTS, a multa de 40% do FGTS acima do reclamante. E o pedido? Ele quer a diferença da multa entre o valor que o Paradigma recebeu de multa de 40% do FGTS e o que o reclamante pediu. Ou seja, defende-se, então, essa incongruência aqui total no caso entre pedido e julgado. Por outro lado, se superada tal tese, eu peço vênia aqui só para informar um erro material. O juiz diversas vezes fez referência às folhas 121, folha 133 e os extratos da Caixa. Na verdade, tais documentos começam às folhas 108, no qual a Caixa informa, literalmente, o valor para fins decisórios conforme ao J42 do TST, de R$ 166.627,59. Pede-se, então, que, em eventual condenação da Emater, que se pague as diferenças da multa de 40%, tendo em vista o valor para fins decisórios do FGTS informado pela Caixa, uma vez que o próprio juiz reconheceu tal documento na sentença, o reclamante reconheceu tal documento, não impugnou e muito menos infirmou que haveria outros valores diversos desses daqui. Por outro lado, o reclamante não comprovou que merece a justiça gratuita. Ele recebe a aposentadoria também, o que foi comprovado nos autos. Quanto aos honorários sucumbenciais, pleiteia-se a reclamada que haja o pagamento também dos honorários sucumbenciais a favor dos patronos dela, tendo em vista o proveito econômico obtido, em relação à diferença entre o que foi deferido e o que foi pleiteado. Nesse ponto, pede data máxima vênia ao ilustre relator, que seja modificado o julgado. Isso aí, na verdade, é tão matemático que a ele indicou também, ele indicou, mostrou que há diferença, os extratos mostraram. Porque tem um extrato complementar. Aquele complementar, de 92 para cá, realmente estava tudo certo, mas só que para trás não porque teve um extrato complementar. Isso é documental, está aqui. E a questão do paradigma, na verdade, não indicou o paradigma. Ele indicou só uma questão de acrescer os fundamentos. Tempo de serviço, mesma situação dele que teria recebido. Mas de 77 a 92 não tem. Ele não precisa nem indicar nada, mas ele só juntar os documentos, a questão só de documento, mas aí tem um extrato complementar.
Não vai haver prejuízo para a empresa de forma nenhuma, porque também na hora de liquidar, verifica lá, né, se teve alguma... pede perícia. Porque vai ser... Pede não perícia. vai ter problema, é só pegar os valores e tal. Se tiver qualquer matemática, problema, há uma é impugnação aritmética. própria e tal. Tá certo? Isso aí não vai ter problema. Acredito que não. Bom, eu peço venda da sustentação, estou acompanhando, doutor. Estou acompanhando também a decisão unânime, nós temos voto relator. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Qualquer coisa também pode ser esclarecida através de um embargo declaratório, se achar que tem alguma coisa para... alguma dúvida, ok? Muito obrigado. Pois não, boa tarde. Próximo. Número 25 da pauta é um ROPS 10.844-50-2018. Inscrito Dr. Leonardo Nisa pela reclamante. Deixa eu ver aqui, peraí. Pela reclamante? Sim, sim. Doutor Jorge, a conclusão. Também é Só uma briga. Conheço e nego. Está conhecendo e negando para É da Caixa Escolar, né? Da Caixa Escolar, mas tem que Maria da Penha também. Isso, estou conhecendo e negando. Conhecendo e negando ambos os recursos, né? Isso. Você tem a palavra. O voto atende aos anseios. Entende? Então tá bom. Eu estou de acordo, doutor. Estou de acordo. De acordo. Então, decisão unânime, os teus votos. Obrigado a todos, boa tarde. Mais alguma coisa? Não, sim. Essa questão Então, da Caixa Escolar está tendo, declaro hoje que todos- está tendo uma ação agora, né? O Ministério Público entrou para acabar essa contratação direta do Caixa Escolar, aí o prefeito acho que contratou a MGS, não? Tem que ser por porque senão eles ficam meio... então, eu declaro que todos os demais processos de relatoria do doutor Jorge Berg foram decididos em conformidade com os votos registrados eletronicamente, inclusive todos os embargos declaratórios de todos os relatores. Então, nada mais havendo tratado, é claro que antes que a pauta está aprovada e a sessão encerrada, uma boa tarde para todos nós. Eu achei que hoje ia até mais tarde.